Mas eu acho muito legal, Renan, a questão do livro e aquilo que até, né, eu estava lendo o livro, terminando de ler o livro essa semana e até mandei uma mensagem para você, lembra? Sim. Eu comentando com o Renan justamente sobre isso, né? Falando sobre... cara, o livro é sensacional, assim. Eu gostei muito porque te dá uma amplitude de debate muito grande. Porque a gente está falando aqui de contextos, né? E claro que aí vai muito da percepção que cada um que lê e a visão de mundo que cada um tem, o posicionamento que cada um tem para poder debater essa condição. E aí, Renan, ele traz e aí queria que você falasse um pouquinho sobre também. Ele traz um ponto que ele fala justamente isso, que a gente tá saindo de uma sociedade imunológica, né, de um contexto viral, e está entrando numa sociedade de doenças neuronais. Isso. Né? Ele traz esse conceito de neuronais. E aí ele fala que isso se dá devido a uma paisagem patológica do começo do século XXI. E aí, claro que eu vou pegar no seu pé agora, né, e jogar você na fogueira, para dizer para assim, o que você entende sobre essa paisagem patológica do século XXI? Paisagem patológica, ele está colocando o contexto das novas doenças que vão surgindo a partir do começo do século XXI. Não que não existissem, mas talvez não eram mapeadas, talvez não eram entendidas, talvez não eram estudadas, e o que você não conhece simplesmente não existe, né? Principalmente na psicologia, principalmente na medicina, né? Você não estudou aquilo, a coisa não existe, até que tem um caso e um estudo que comprova que aquilo existe, aí entra no DSM, né? Sim. E o conhecimento da medicina e da patologia vai em cima do DSM. Se não tem no DSM, não é uma coisa válida, né? As doenças neuronais, que ele diz aí, síndrome de burnout, depressão, TDAH, é uma coisa que passou a ser mapeado muito mais a partir do século XXI. Já existiam, logicamente, mas não se sabia nada até que começou a mais gente estudar e aquilo começou a ficar mais visível. Mais pessoas apresentando sintomas daquelas doenças. É a partir do século XXI. Então, essa paisagem... Como é que ele falou aí? Patológica. Paisagem patológica é isso. É esse novo horizonte que até então não existia. Quer dizer, não era conhecido, né? Porque existia. Não quer dizer que o problema não existia. Isso, não quer dizer que não existia. Vamos pegar, por exemplo, o autismo. O autismo é uma dessas que entra aí como uma doença... Não é uma doença, né? Mas uma condição neurológica, né? Sabia muito pouco sobre o autismo na década de 50, 60, 70. Já se conhecia, mas não era uma coisa estudada. A partir dos anos 2000 é que se começa a perceber que aquilo é muito mais comum do que se imaginava, né? E aí passa-se a ter estudos sobre aquilo. Diagnóstico, estudo e tratamento. Isso. Então, é a mesma coisa com TDAH, depressão. Depressão, antigamente, era tratado com choque. Sim. Porque se imaginava que era uma outra coisa. Não, é absurdo, né? Na época feudal, principalmente, a igreja tratava isso como melancolia causada por um demônio. Exatamente, melancolia. Hiperatividade também. Demônio da... Hiperatividade, exatamente. Era um demônio que causava melancolia. E era caso de exorcismo. Verdade. Jogar água benta, fazer um trabalho... né, imagina que legal. E assim, de fato, realmente, a ciência, igual você falou, né, vai trazendo à luz determinadas situações, determinadas patologias, e que agora a gente entende que o século XXI tem essa paisagem das doenças neurológicas. Por quê? Aí ele explica mais ou menos, né? Isso, aí que ele coloca, né? Que é uma coisa que a sociedade de hoje, ele está falando a partir do século XXI, né? A sociedade de hoje molda, né, um comportamento das pessoas, enfim, causa um comportamento e isso passa a ser muito mais comum, né? O que não era antes, porque, como o Thiago falou, era uma época imunológica, né? Era uma outra lógica de doenças, né? Era mais em vírus, se proteger de vírus. Ele escreveu isso aqui em 2015, né? Pelo menos a versão em português. Então não estava nem pensando em coronavírus, né? Que agora, logicamente, ele já escreveu algumas coisas repensando, né? Mas a sociedade, a forma como as pessoas se comportam hoje em dia, o contexto de desenvolvimento, daí umas coisas bem marxistas, né? Das forças produtivas e do modo de produção e reprodução da vida social,
condicionam, né? Mas causam, né? Eles são a base para como as pessoas se comportam, se manifestam e, enfim, cada vez mais acelerado, uma exploração cada vez mais aprofundada, uma desumanização cada vez mais brutal, né? As pessoas vão adoecendo, mas não mais fisicamente, né? E sim psicologicamente. Perfeito. Até porque o físico a máquina faz, não. Exatamente. E não questiona, né? Máquina não questiona. Ele fala muito dessa questão do discurso imunológico, né? De você ter essa questão assim, olha, a gente vivia num mundo onde... É aquilo que a gente já discutiu várias vezes aqui também, né? Em termos de posicionamento de mundo, em termos de percepção de mundo e tudo mais. E ele traz muito disso no livro dele. E, na minha opinião, assim, ele tem um determinado momento, dentro desse discurso imunológico, ele começa a falar, assim, que a gente sai desse negócio, né? Do imunológico para essa sociedade pós-moderna, como ele classifica, e ele nem explica por que sai do imunológico para a pós-moderna, ele não explica. Ele fala assim, ó, se vire, né? É mais ou menos, fica implícito, né? É complicado, né? É complicado entender mesmo. Sim, Porque ele cara. quer dizer assim, ó, antes da era da tecnologia, que eu acho que ele tá querendo dizer da terceira revolução industrial, que vem da década de 70 pra... Exato. Não. 60 para cá. 60 pra- Que começou a inteligência artificial lá em 60. Isso, automação, robótica e tudo mais. E ele quis dizer o seguinte, ó, antes disso daí, a gente vivia a era da modernidade, como vários outros teóricos já definiram o que era modernidade, né? Exato. Até a segunda Isso. revolução industrial, mais ou menos, dá para Isso. considerar como modernidade. Perfeito. E aí ele vem dizer que, assim, existe um divisor de águas, né? O uso das técnicas alterando os meios de produção, igual o Renan comentou mesmo. E eu acho que isso não é um discurso marxista. Isso aí é o que aconteceu, Sim. né? Não tem nada a ver com... Eu acho que se falar que é marxista, tem gente que não vai querer ouvir e tem gente que vai querer. Sim. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso é o que aconteceu de fato. Né? Mudou os meios de produção e os meios de convivência social, com Perfeito. certeza.